Bom, esse é o nosso trabalho de gestão empresarial. E o nosso grupo é eu, o Edgar e o Pedro. A gente resolveu fazer sobre a empresa de desenvolvimento de jogos Ubisoft. E, bom, vamos começar, né? Só uma introduçãozinha antes. A Ubisoft é uma empresa de videogame francesa. Ela é muito famosa nesse ramo de desenvolvimento de jogos. Eles têm algumas das franquias mais consolidadas e conhecidas atualmente no mercado, como Assassin's Creed e Just Dance, ou Far Cry, por exemplo, são das mais famosas. E ultimamente, nos últimos anos, ela vem passando por diversos problemas de gestão diversos problemas que têm a ver com as coisas que foram abordadas nessa disciplina de gestão empresarial. Então a gente resolveu fazer o trabalho mais especificamente focado no ponto do tópico de planejamento e vai abordar mais esses problemas que foram ocorrendo com a empresa. Antes da gente começar a ver, eu vou só dar uma breve recapitulada na história da Ubisoft para a gente começar a falar sobre os problemas. Bom, a Ubisoft é uma empresa francesa, como a gente já falou, e ela foi criada pelos irmãos Guy Lemot. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Eu não vou falar o nome deles, sabe? Porque eu não vou saber ler. Mas esses irmãos, eles basicamente trabalhavam com distribuição de software, essas coisas. E eles começaram a ganhar muita repercussão, né? Muito nome lá na França, com os varejistas, até que eles resolveram, na década de 80, em 87, eles resolveram criar, não ficar só na distribuição, eles resolveram desenvolver o seu próprio jogo de videogame, que foi o Zombie, primeiro jogo da Ubisoft, que já foi um sucesso com mais de 5.000 cópias. E eles começaram então a entrar muito nessa área de jogos como distribuidora, mas também com foco nessa questão de desenvolver os seus próprios jogos. E ainda na década de 90, eles já tinham mais de 100 desenvolvedores na equipe e lançaram o Rayman, que é uma franquia muito famosa da Ubisoft, que, para quem não conhece, é basicamente um jogo de plataforma, tipo Mario. Se você pesquisar no Google Imagens, você vai ver, provavelmente já viu algo dessa franquia, né? E em 96 ela se tornou uma empresa de capital aberto e arrecada mais de 80 milhões de dólares. Então, eles já são uma empresa muito grande, óbvio que os fundadores da empresa já eram uma família com grana, mas ao longo dos anos a Ubisoft foi crescendo muito. E em 2000, na década de 2000, eles já eram bem consolidados já como desenvolvedora de jogos AAA, que significa, tipo, um videogame AAA significa jogos de orçamento muito alto, com equipes grandes e desenvolvimento bem longo. E, bom, e aí aqui foi quando eles começaram a lançar os seus jogos mais famosos, tipo Tom Clancy, que tem vários jogos, né, tipo, que marcaram muito com essa temática mais de espionagem, de jogos de tiro, né? Príncipe da Pérsia e também eles lançaram em 2007 e 2004, 2007, né? Eles lançaram Far Cry, em 2007 eles lançaram Assassin's Creed, que é a franquia mais famosa deles, uma das franquias mais famosas de videogame. Então, a Ubisoft já estava se consolidando como uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mercado. E, bom, assim foi, né? Eles continuaram lançando Assassin's Creed 1, 2, 3, Far Cry 1, 2, 3, e foram virando uma das maiores empresas. E o que a gente separou aqui foi que de 2015 a 2018, a Ubisoft ela começou a viver um problema com uma empresa chamada Vivendi, que era uma empresa de comunicação social francesa que começou a adquirir várias ações da Ubisoft até que eles começassem a alegar que eles estavam com medo de que eles iam perder
controle da própria empresa, e a liberdade criativa e tudo mais. Até que, bom, em 2018, eles conseguiram recuperar as ações que a Vivendi tinha comprado, eles recuperaram todas e a Vivendi vendeu tudo. Eles fizeram isso também com um acordo com uma empresa chinesa chamada Tencent, que também é muito grande nesse mercado de videogames. E aí eles venderam parte das ações para Tencent e se livraram da Vivendi, que eles alegavam que era um problema. E a Tencent, então, ela começou a investir muito na Ubisoft e queria também ajudar eles a entrar no mercado chinês, que é muito grande, mas também é muito difícil de ser explorado por essas empresas ocidentais. E, bom, né, e já nessa época que a gente vai falar mais, né, depois de 2018, mesmo com esse grande investimento até, a Ubisoft começou a cair muito e passar por muitos problemas. As ações deles caíram bastante, eles começaram a ter muitos problemas justamente muito nessa época de planejamento. E como eles são uma empresa de jogos, é, a, aconteceu muitos erros justamente nessa área. Então eles, por exemplo, tinham que adiar muitos jogos, ou cancelar jogos, porque meio que eles sabiam que o jogo ia ser muito ruim, então eles nem lançavam. E, enfim, a gente vai abordar mais isso, né? Mas de 2022 até o presente, eles já cancelaram muitos jogos, eles já perderam muito valor de mercado. É, e eles têm, tipo assim, todos os lançamentos dele deu errado, basicamente. Já são lançamentos que já vêm de muitos adiamentos, de muitas reclamações, de muitos problemas. E aí tem várias demissões, eles reduziram muito o número de funcionários. E aí quando o jogo sai, justamente porque já era um jogo muito problemático, ele já sai com vários problemas, então com vários bugs, esse tipo de coisa que são coisas que são muito criticadas nesse mercado, então isso reduz ainda mais a reputação da empresa e o número de vendas que eles vão ter. Enfim, basicamente é isso a história da Ubisoft, e agora a gente vai entrar em detalhes maiores sobre os problemas de planejamento que ela vem passando e que vão ser abordados detalhadamente nesse trabalho. É isso. Bem, agora que o Cavalo me explicou um pouco pra gente sobre ele deu uma introdução que a Ubisoft explicou a história dela. Eu vou começar a falar um pouco sobre fazer uma breve análise dos problemas que a Ubisoft enfrenta hoje, né? Bom, como o Cavalo explicou, a Ubisoft é uma das maiores empresas de games que existem hoje. E como é uma proposta disciplina, a gente vai fazer uma breve análise desse problema e mais pra frente o Pedro ele vai explicar, vai trazer algumas propostas de soluções para esses problemas que a gente identificar aqui, né? A gente tem os 4 P's que a gente viu ao longo da disciplina, mas o que a gente vai focar aqui hoje vai ser no P do planejamento. Bom, a Ubisoft é uma empresa muito grande e a gente vai pegar dentro disso 3 grandes problemas que a gente vê dentro dessa empresa. Ela é uma empresa de jogos, igual o Guilherme explicou logo atrás, e a gente vai permear esses 3 tópicos, e o primeiro deles é a acusação de assédio e ambiente de trabalho tóxico. A segunda, qualidade dos jogos e a reação dos consumidores em relação a tudo isso. E depois, por fim, microtransações e práticas de monetização. Dando só um overview geral sobre isso, as acusações de assédio e ambiente de trabalho tóxico, a gente pode levar basicamente para uma cultura de empresa ruim que a gente observa. Eu vou, obviamente, especificar um pouco mais, mas só dando um overview. Com relação à qualidade dos jogos, a Ubisoft tem um planejamento muito ruim em relação a lançamentos, como tratam os funcionários dentro da empresa. Não é à toa que tem um ambiente de trabalho tóxico lá dentro. E as microtransações e práticas de monetização, que também tem sido um problema, né? Porque a gente acaba vendo, sei lá, pagando R$300 no jogo e chega um jogo, a gente começa a jogar e depois de um tempo, tem que pagar para continuar jogando ou para conseguir progredir de uma maneira boa o suficiente no jogo, sabe? Então isso é um problema bastante grave. Não é um problema só da Ubisoft e das microtransações, mas é uma das empresas assim que são carro-chefe nas ideias de microtransação para tirar dinheiro do consumidor, por exemplo. Bom, agora falando mais especificamente sobre a acusação de assédio e ambiente de trabalho tóxico, em 2020 aconteceram alguns movimentos ao redor do mundo sobre isso. Teve o movimento Me Too, que era uma hashtag no Twitter que as pessoas usavam para falar o que acontecia nos trabalhos delas, nessas coisas com relação a assédio, né? Isso ficou muito forte, só que na Ubisoft foi um pouco mais forte, porque várias pessoas começaram a escancarar o quanto essa empresa é uma empresa ruim para se trabalhar e como
também se tornou comum lá dentro esses casos de assédio, né? Tanto que é por parte de funcionários, por parte de altos cargos executivos. Então a gente vê que esses comportamentos já eram conhecidos, mas as pessoas acabavam não falando. Em 2020, isso veio à tona, a empresa foi julgada, aconteceram milhões de coisas, mas acabaram que falaram que iam tomar várias medidas, mas acabaram que eles não tomaram medidas em relação a isso. Foram só promessas assim meio vazias, mas era só para tipo dar uma fachada e apaziguar um pouco os ânimos, sabe? Hoje, depois de um tempo, a gente vê que, segundo os funcionários, não mudou tanta coisa, mas esse é um dos problemas que a Ubisoft tem hoje, ou que tem hoje, apesar deles disserem que tentam fazer alguma coisa para mudar, né? Bom, agora o segundo problema deles é a qualidade dos jogos e a reação dos consumidores, né? A Ubisoft, ela cresceu muito por conta das franquias delas, que foram franquias muito boas, como Assassin's Creed, Ghost Recon, que são jogos, na verdade, que são muito aclamados, né? Só que o que acontece? A gente vê que a qualidade dos jogos caiu bastante, os consumidores ficam reclamando muito disso, e não é só a qualidade que caiu. A Ubisoft, sei lá, promete um jogo 8 anos atrás e não estão produzindo um jogo. Eles produzem um jogo, chega perto do lançamento, eles desistem do jogo, seja por problemas de gameplay, seja porque eles não tinham dinheiro suficiente para produzir o jogo. Então eles acabam investindo e jogando dinheiro fora, né? Se a gente comparar, por exemplo, a Ubisoft com uma EA que produz o FIFA, por exemplo, a gente percebe que são duas empresas grandes, mas, por exemplo, o FIFA, a EA, ela não lança 5, 6 jogos grandes por ano. Lança uns 3, por quê? Porque eles pensam na qualidade dos jogos, em testar bem o jogo. A Ubisoft não. O que a Ubisoft faz? A Ubisoft ela lança 5, 6 jogos por ano, os jogos vêm cheios de problemas, jogos inacabados, e acaba gerando aquela cultura de, o consumidor acaba tendo que testar o produto para a Ubisoft consertar ele, sabe? Então, tipo, isso é um problema muito grande nessas empresas maiores. Não maiores, não são todas, mas a Ubisoft e tem algumas outras pontuais também que também fazem isso. Então acaba que o consumidor acaba trabalhando para a empresa para achar os problemas, sabe? Mas não é uma política boa, porque a pessoa compra o jogo, quer se divertir, mas fica injogável, sabe? Isso acontece com vários jogos, que eu vou até mostrar daqui a pouquinho para vocês. Outro grande problema são as microtransações e práticas de monetização. Como eu já falei, é algo que gera muita crítica, porque, por exemplo, o Brasil, que é um país um pouco mais subdesenvolvido, acaba que os jogos se tornam muito caros pra gente, já no ato da compra. Então, a gente compra o jogo, depois o jogo chega, a gente, como eu já falei, tem vários problemas de que tem que comprar de novo, recomprar coisas dentro do jogo, ficar comprando, sei lá, algum item dentro do jogo pra acelerar o seu upgrade. Então, e você vê pessoas que gastam dinheiro, então você não quer ficar para trás, então você vai lá e paga também. Isso gera muita crítica, tira muitos jogadores dentro da comunidade. E a gente vê, por exemplo, também tem até uma análise que a gente fez que a gente fez não, né? Pegando no site algumas fontes, que a Ubisoft lucra mais com essas vendas dentro do jogo do que com o próprio jogo, vendendo o jogo em si, né? Isso é muito ruim. Então a gente tem essas práticas chamadas de pay to win, loot box, que é você ficar comprando a mesma caixa até vir um item que você quer. Então isso acaba por desmotivar bastante nossos jogadores ou pessoas que jogam esses jogos, né? E como consequência disso tudo, a gente percebe algumas coisas, né? Por exemplo, a queda no preço das ações da Ubisoft. Por quê? A Ubisoft lança 5, 6 jogos no ano, os 5, 6 jogos vêm todos ruins. Não só esses 5, 6 jogos, a outra metade dos 5, 6 jogos eles cancelaram também, sei lá, em lança 9. 3 cancelam, lançam 5. E com essa prática, a gente percebe que ao longo de 5 anos não é sustentável. E isso reflete nas ações da empresa, né? Caiu 70%, como a gente pode ver nesse gráfico. Bom, então a gente tem perpetuação de problemas, né? Com cancelamento de jogos. Ghost Recon Frontline foi um jogo que saiu com muitos problemas, tipo, não vendeu o suficiente. Por quê? Porque foi um jogo mal feito e só reciclaram o jogo anterior deles. Tem Prince of Persia, que é basicamente uma extensão do jogo Assassin's Creed, que tinha um minigame de barco. Eles reproduziram isso, demoraram 7 anos para lançar, e quando lançaram o jogo veio todo quebrado. Teve Assassin's Creed, que assim, esse jogo vendeu, mas ele só vendeu por quê? Porque as pessoas têm um amor pelo jogo, né? Tem um carinho. Pô, eu jogava na minha infância com 10 anos de idade, eu jogava Assassin's Creed. Hoje eu vejo Assassin's Creed e eu compro. Por quê? Porque, sei lá, uma questão nostálgica, mas um pouco mais do lado sentimental. Mas não porque o jogo hoje é bom. É só porque ele tá ali e tem um laço com ele, né? Watch Dogs Legion também, que seria o segundo lançamento dessa franquia. O primeiro deu certo, esse segundo eles lançaram vários jogos ao mesmo tempo e acabou que esse daí foi mesmo um fracasso deles, né?
E Skull Bones também, como eu disse, é uma das extensões do Assassin's Creed, que também deu errado, né? Bom, e então, como a gente vê essa crise dentro da Ubisoft, a gente percebe que essa é uma das isso acabar acontecendo, que provavelmente pode ser o fim inevitável, é outra empresa grande acabar comprando ela, né? Uma empresa que está mais bem localizada no mercado, e é uma provável consequência que vai acontecer. Agora eu vou deixar a proposta de solução com o meu amigo Pedro aqui para falar para vocês. Olá, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo. Eu sou o Pedro e aqui vou falar da proposta de solução que a gente vai apresentar para os problemas apresentados aí ao longo da apresentação até agora. E, bom, primeiramente, não é fácil propor uma solução para os problemas que a gente apresentou, né, os problemas analisados. Então, primeiro porque eles não são problemas exclusivos de um setor, alguma área da empresa, né? São problemas que causados por medidas adotadas pelo planejamento estratégico da empresa. Então são problemas que estão enraizados, assim, dentro da empresa, que são práticas, medidas, atitudes tomadas diretamente pelo planejamento estratégico, outros níveis do planejamento também, mas principalmente pelo estratégico, como já foi mencionado aí anteriormente. E que essas decisões, né, esses problemas, eles derivam de decisões individuais ou de pequenos grupos com altos cargos na empresa. Então, você tem ali algum diretor executivo, alguns outros diretores, investidores que têm boa parte das ações. E aí, as medidas tomadas por esses grupos, esses indivíduos, acabam causando toda essa cascata de problemas que vem descendo. Então, isso é mais um dos fatores que faz não ser fácil a gente propor uma solução para esses problemas. E segundo que esses problemas da Ubisoft já são publicamente conhecidos há anos. Então, qualquer pessoa que seja um pouco familiarizada com a situação da empresa assim, sabe que ela sofre com isso, que é algo que persiste há muito tempo. E, bom, eu acho que a gente chegou aqui a uma conclusão, né, de que a empresa com certeza já pensou em medidas de mitigação para essas situações. Eles já devem ter pensado em uma solução tecnológica, já devem ter pensado em outras soluções também, mas, bom, alguma solução aqui que a gente fosse propor, ela com certeza não vai ser inovadora, então o que a gente pensou é propor soluções específicas visando cada um dos 3 pontos que a gente mencionou anteriormente. Então vai ter para a cultura corporativa, a qualidade dos jogos e a questão das microtransações também. Bom, primeiro aqui para falar da cultura corporativa, uma primeira medida que seria muito importante seria a atenção genuína aos funcionários. Por quê? Os funcionários da empresa são os principais responsáveis por desenvolver os jogos. Então passa desde os desenvolvedores em si, dubladores, o pessoal da administração, do marketing, pessoal de QA, tudo mais. E aí eles vivenciam diretamente o cotidiano da empresa. Então eles estão ali no dia a dia. Então eles são quem tem maior noção de como que está o progresso de algum jogo, o progresso de alguns projetos. E que sugestões dadas por eles tem o potencial de melhorar efetivamente assim a condição da cultura corporativa da empresa. Seja pela questão do ambiente de trabalho tóxico, ou então também todo o ponto das questões de assédio que foram mencionadas aí anteriormente também. E um segundo ponto aqui é menos palavras e mais ações. E aí o que isso significa, né? Então a Ubisoft, depois de todo o escândalo envolvido com o ambiente de trabalho, questões de assédio, ela anunciou algumas medidas que seriam tomadas, mas a eficiência dessas medidas são bem questionáveis, assim, né? Não que elas tenham piorado o ambiente, mas também que elas não foram comprovadas, efetivamente, que ela tem alguma funcionalidade que vai melhorar o ambiente para os funcionários. Então, o que a gente pode observar disso? Que essas medidas que a Ubisoft anunciou, elas são mais estéticas, né? São mais para falar para o público, para a mídia, para a imprensa que, enfim, olha, aconteceu isso, mas estamos fazendo aqui, estamos melhorando. Mas impacto mesmo nos funcionários, ainda essas medidas aí não foram
tão efetivas. Um outro ponto aqui é dar mais transparência para as decisões e para os processos internos, que acabam aumentando a confiança dos próprios funcionários na empresa, e também considerar as opiniões dos funcionários na execução do planejamento, que, já repetindo aqui um ponto que eu mesmo falei, é quem vivencia ali dia a dia a empresa. Na questão da qualidade dos jogos, a gente tem que o primeiro ponto de revisão seria a política de lançamentos. Então, como já foi mencionado aí também, jogos são lançados com muitos bugs e erros. Então, eu mesmo já joguei muitos jogos da Ubisoft que o jogo sai com vários bugs. E, não é só um jogo, são vários jogos. E depois de um tempo, para alguns dos jogos pelo menos, tem atualizações que corrigem alguns dos problemas. Então, com essas atualizações, que depois do jogo ser lançado, que ele vai melhorando, a gente chega à conclusão que o jogo foi lançado apressado, que deveria ter passado mais tempo para polimento. Então, um outro ponto aqui é priorizar a qualidade em relação à quantidade. Então, a gente tem diminuir a quantidade de lançamentos grandes por ano, dedicar mais tempo para polimento e finalização. E o que isso pode acarretar no curto prazo? Diminuição de lucros, porque a empresa vai lançar menos jogos, vai vender menos, Mas ela vai ter sua reputação melhorada no cenário não só da imprensa, mas como dos consumidores. Com sua reputação mais estimada, ela vai atrair mais consumidores para os seus jogos e assim pode melhorar o lucro que eventualmente viria a perder caso diminuísse o número de lançamentos por ano. Para dar alguns exemplos aqui de empresas que já fazem isso, jogos que já fazem isso, a gente tem o Hellblade, que foi lançado em 2017, e a sua sequência, o Hellblade 2, foi lançado só esse ano, em 2024. Então a gente tem um período aí de aproximadamente 7 anos entre o lançamento do primeiro jogo e do segundo jogo, que é para você ver que a empresa realmente se importou com a qualidade e não com a quantidade. Porque seria muito fácil ter só lançado um seguido do outro e tá bom, acabou. E aí um outro exemplo aqui, mais extremo ainda, que é o GTA V, que foi lançado em 2013, e o GTA VI, que está previsto para ser lançado só ano que vem. E aí, esse daqui eu acho que é o exemplo mais claro que a gente tem, que está o jogo muito esperado, e que a expectativa, justamente por ter passado todo esse tempo, é que a empresa está priorizando a qualidade, de novo, em relação à quantidade. No ponto das microtransações, já foi mencionado que é um problema estrutural na indústria de jogos, ou seja, não é algo exclusivo da Ubisoft. Porém, algumas empresas já adotam algumas práticas que fazem elas ser menos mal vistas, digamos assim, em relação a essa prática das microtransações, E o que são essas práticas? Equilíbrio e moderação, basicamente. Então tem a disponibilização de jogos gratuitamente, sendo que eles têm o foco nas microtransações. E aí a empresa perderia lucro com vendas, mas atrairia mais jogadores pelo fato do jogo ser gratuito. E aí mais jogadores significa que mais pessoas comprariam itens disponíveis nas microtransações. E outro que é permitir o desbloqueio de itens dentro dos jogos para acabar ou reduzir as microtransações. Essa prática aí não é tão comum, pelo menos entre empresas que utilizam microtransações em seus jogos, mas é algo que antigamente era muito mais comum, que os jogos permitiam que você desbloqueasse itens somente dentro do jogo sem ter que pagar nenhum valor adicional. Aqui para dar exemplos também de empresas que utilizam de melhores práticas em relação às microtransações. A gente tem aqui o Fortnite, que é um jogo gratuito e que as microtransações são usadas somente para itens estéticos. E também temos o Rocket League. Inicialmente, o Rocket League era um jogo pago, mas depois de algum tempo eles colocaram microtransações e deixaram o jogo gratuito. Então a gente tem esse trade-off aí entre deixar de cobrar pelo jogo em si e implementar as microtransações para continuar recebendo, tendo esse giro aí de capital. Para concluir, a gente tem que a Ubisoft é, assim, sem discussão, uma das maiores empresas de games do mundo. E isso daí a gente tem com a quantidade de jogos vendidos por ano, as receitas, todas as franquias icônicas, como já foram mencionadas aí, Assassin's Creed, todos os jogos Tom Clancy's, Far Cry, enfim. Só que justamente por ela ser uma empresa muito grande, ela está mais propícia a enfrentar diversos problemas de gestão.
Então é algo que, pô, alguns desses problemas aqui que a gente mencionou, desenvolvedoras de jogos independentes talvez não sofreriam, como um ambiente de trabalho tóxico ou toda a questão dos assédios também. Tem isso. Os problemas do Ubisoft não são isolados ou esporádicos. Então, como já foi mencionado também, são problemas que são conhecidos há anos. Então, nos 3 pontos aqui que a gente focou, cultura do ambiente de trabalho, qualidade dos jogos e monetização, principalmente em relação às microtransações, a Ubisoft já é muito criticada, principalmente por essas 3 razões aqui, há muito tempo. Então não é do dia para a noite que esses problemas vão sumir. E que a implementação de soluções não vai ser simples nem rápida, vai exigir muito compromisso e dedicação da liderança da empresa. Então, uma mudança mesmo de visão e de comportamento em relação aos altos executivos, diretores, investidores. E que essas mudanças não só podem, como devem trazer, né, caso sejam implementadas, muitos benefícios para a empresa. Não somente na sua reputação, né, na sua imagem, mas como, consequentemente, vai trazer uma melhora nos lucros, provavelmente. Como já foi mencionada a questão das ações, uma queda de quase 70% das ações, esses problemas com certeza estão relacionados. Com a mitigação desses problemas, as ações, a gente acredita que voltariam a subir. Então, tem aí um benefício não somente da imagem da empresa, como também financeiro. Basicamente é isso. As nossas referências vão estar no relatório que a gente vai entregar junto com o vídeo. E é isso. Muito obrigado.